Bom, como prometido, eu vou fazer aqui agora a parte 2 daquela introdução à neurociência, onde é que isso aqui tem uma característica muito mais motivacional do que qualquer outra coisa, tá? Então isso aqui é mais para servir como processo motivacional para o estudo. Mas então a gente terminou a introdução das neurociências falando sobre os nossos receptores, os nossos sistemas sensoriais e como é que essa vasta gama de neurônios poderia transduzir ou transformar estímulos exógenos em estímulos, estímulos externos, né? Em estímulos que o cérebro consegue entender, tipo potenciais transmembrana e etc. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui e eu gostaria que vocês prestassem atenção na seguinte coisa. Eu vou ter que deixar 35 segundos um determinado vídeo a mostra, tá? E vai ter uma mira lá, eu vou postar a mira lá, e eu só queria que vocês olhassem para essa mira e não tirassem o olho dessa mira durante 35 segundos, tá legal? Então vamos lá. A mira é essa aqui, ó. Fixem o olho aqui e não tirem o olho daqui durante 35 segundos. Enquanto isso eu vou falando o que vai acontecer. Você tem receptores visuais para basicamente 3 tipos de cores: o vermelho, o verde e o azul. Então o que aconteceria se eu ficasse olhando e cansasse, eu ficasse olhando para a mesma coisa, e estimulasse o azul muito? Gente, continua olhando para cá, tá? Não tirem o olho daqui, continue olhando para essa estrelinha aí. Então, o que aconteceria se você ficasse olhando para o azul muito tempo? Olha, os receptores do azul iam cansar. Na verdade, a gente chama isso de adaptação de receptores, tá? Mas eles iriam cansar, vamos botar desse jeito. Se ele cansar, o que aconteceria se eu olhasse para um fundo branco que eu estimulo todas as cores? O branco é a mistura do verde com vermelho com azul. Se eu misturasse todas as cores, como o azul está cansado, eu basicamente não responderia ao azul, mas eu responderia muito bem ao verde e ao vermelho. Verde e vermelho misturado dá amarelo. Então, olha que interessante agora. Olha para um fundo branco, olha para o teto ou para o lado, olha para alguma coisa que tem um fundo branco. Fica piscando rápido. Vocês estão vendo a bandeira nacional com as cores corretas? Entenda, as cores que eu te mostrei não foram essas, não. As cores que eu te mostrei foram essas. Ó, pra você ver, a bandeira está com as cores todas erradas. Mas o lado da bandeira agora está com a cor certa. Ou seja, eu estou com verde, amarelo, azul e branco, basicamente. O céu tá azul agora, né? E algumas vezes nunca volta ao normal, tá, gente? A brincadeira vai voltar ao normal, só esperar um tempinho que vai passar. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês com isso é que algumas vezes o que você vê não é exatamente real. Então, deixa eu deixar claro. Eu fiz esse experimento e quem piscou o olho e viu a bandeira nacional, imagina que alguém tivesse entrado, a sua mãe, por exemplo, ou seu pai, entrou aqui e viu você olhando e falou: a bandeira nacional. Aí o pai olha para o teto: não estou vendo bandeira nenhuma. Não, pai, eu estou vendo a bandeira porque eu fiz um exercício de neurofisiologia. O seu pai está aí que esse professor de neurofisiologia desse meu menino fez ele ficar esquizofrênico. Esse menino está começando a ver coisa que não existe agora. Agora, entenda bem. E esse é um troço muito interessante. Realmente você está vendo algo que outra pessoa não conseguiria ver, a não ser que fizesse o mesmo experimento, porque eu fiz uma adaptação dos seus receptores. Mas imagina que a área do seu cérebro que responda a esse estímulo sensorial, eu modifico ela. Eu modifico a área do seu cérebro que responde ao estímulo sensorial. Você veria alguma coisa? Você veria algo que não está ali. Vamos supor que essa área dispare sozinha. Entenda, por um esquizofrênico que ouve vozes, entenda bem, aquela voz pode ser tão real para ele quanto essa minha aqui é para você. Então, não é uma coisa do psique, não é uma coisa que dissocia a mente do cérebro, não é uma coisa que um é tratado por psicólogos que estão tratando algo diferente das estruturas orgânicas que estão no seu cérebro. Não, é orgânico, entenda bem, você está tratando algo orgânico nessa história. E eu acho que essa é uma ideia muito, muito importante. Inclusive, vou fazer o seguinte exercício. Vamos supor que eu enfiasse um fiozinho em cada um dos seus receptores sensoriais. Então, cada um dos seus receptores sensoriais tem um fio que eu mudo o potencial transmembrana dele. Eu sou capaz de ativar ele. Olha, se eu ativasse os seus receptores na sequência certa e na intensidade certa, eu poderia fazer você ver essa minha imagem. Eu poderia fazer você ouvir a minha voz. Eu poderia fazer você sentir
a pressão no seu glúteo aqui de você estar sentado na cadeira. Eu poderia fazer um monte de sensações que fizessem você achar que você está aí, mas na verdade você não está. Você está no planeta Zork, em coma, e isso é uma coisa que nós zorquianos fazemos para poder provar, para poder manter você em estado de atividade mental enquanto você está em coma. A parte interessante dessa minha argumentação é que, se você perguntar para o seu colega do lado, ele vai responder exatamente o que o nosso software manda ele responder. E não tem muito jeito de você provar que eu estou errado, não. Isso aqui é meio que Matrix for Adults, né? Isso aqui é realmente como é que esse processo poderia funcionar. Se eu fosse capaz de interfacear perfeitamente todas as suas entradas para dentro dessa máquina maravilhosa com um processo computacional externo. Bom, vamos agora para esse caso que eu acho espetacular. Porque até agora nós falamos sobre coisas que são entrada e saída, né? Entrada e saída. Mas tem muito processo que é interno, que é criativo, de percepção e a forma pela qual eu interpreto esses estímulos. Eu acho que esse talvez seja o melhor caso para a gente poder citar esse. Esse é um caso que ficou muito famoso. Esse cérebro desse Phineas Gage está lá em Boston, em uma dos campi da Universidade de Harvard, né? E eu acho que esse cara teve uma lesão interessante no lobo frontal. Deixa eu te explicar como é que aconteceu isso aqui. Ele trabalhava numa ferrovia e ele fazia buracos em pedras, aí ele entupia o buraco com pólvora, socava a pólvora com um bastão, e comprensava a pólvora e acendia um pavio e puf, o troço explodia, a pedra quebrava no meio e passa a ferrovia. Mas o que aconteceu numa dessas vezes, enquanto ele estava socando essa pólvora ali, ele gerou uma faísca. Puxa, esse bastão agora virou uma bola de canhão, né? E ele explodiu, se você der uma olhada, ele entrou pelo lado esquerdo dele, explodiu o globo ocular esquerdo, estourou um bom pedaço do osso frontal aqui e destruiu a porção frontal do cérebro. Para quem achava que o cérebro era um órgão importante, que precisava, ficou complicado, porque esse cara perdeu 1/5 do cérebro dele e saiu na boa. Entenda? Depois do acidente, ele continuou conversando. Eles levaram ele para o médico, ele chegou, e aí, o que o senhor está sentindo? O cara vendo ele com um buraco do tamanho enorme no cérebro, e ele, eu não estou enxergando muito bem do meu olho esquerdo. Você não está enxergando nada do seu olho esquerdo porque você perdeu o seu olho esquerdo, explodiu o seu olho esquerdo com tudo. Mas você lembra da sua avó? Lembro, minha avó. Você lembra do nome do seu pai? Lembro o nome do meu pai. Depois de uma meia dúzia de perguntas, o médico, eu vou amassar uma moeda de $1 até ela ficar grandona, vou tapar esse buraco, não existia antibiótico nem nada disso nessa época, então eu só vou tampar isso aqui e mandar ele para casa. Se o senhor tiver algum outro problema fora ter perdido 1/5 do cérebro, o senhor volta aqui e conversa comigo. E esse médico ficou abismado da lesão ter causado tão pouco problema. Mas o problema que causou foi muito interessante. Várias pessoas que conheciam o Phineas Gage começaram a falar: o Phineas Gage não é mais o Phineas Gage. Ele perdeu a personalidade dele. Ele começou a ficar incapaz, inclusive, de prever como é que outra pessoa reagiria frente a estímulos. Ele perdeu a capacidade empática. Uma coisa do tipo assim, deixa eu tentar dar alguns exemplos mais concretos. O Phineas Gage, seu pai morreu. Tá bom. Mas você não vai ficar triste, não? Todo mundo morre. Seu pai vai morrer também. Todo mundo vai morrer. Tudo vai acontecer. Ou então ele está no meio de um bar, aí ele começa a mijar no canto do bar. Baixa as calças e começa a mijar no canto do bar. Aí os bêbados, o que é isso, cara? Você ficou doido? Você está mijando aqui no bar? Aí ele fala, não, você não mija, não? Todo mundo mija. Eu estou só livre. Eu estou exercendo a minha liberdade de mijar onde eu quiser. Uma meia dúzia de bêbado que pode começar até a mijar junto com ele. Não, mas assim, o que eu quero dizer com essa ideia dele é que ele perdeu essa noção de como é que esse outro... Ele investiria R$1 bilhão num descascador e de banana. Na verdade, nem isso. Você joga a banana, ele vai e retifica a banana, depois que retificou a banana, ele descasca a banana, entrega a banana e tal, e nós vamos fazer um investimento disso. Phineas Gage, eu preciso de $100 mil seu para fazer isso. Ele provavelmente investiria num negócio totalmente maluco como um descascador de banana, por até acreditar que... E essas lesões de córtex pré-frontal são lesões muito interessantes, porque elas começam a afetar mais aquela coisa que a gente falou na última hora, naquela divisão cérebro-mente do René Descartes, muito mais o que tinha a ver com a mente do que com o cérebro, coisas que estavam muito mais relacionadas ao que a pineal mandava para a alma e recebia de volta do que coisas que estavam relacionadas à máquina nossa. E nós começamos a ver que muitas dessas funções estavam intimamente relacionadas à máquina.
Vários outros pacientes também foram importantíssimos nessa história. E um deles é esse paciente HM. Ou seja, para mostrar a complexidade de algumas funções do cérebro. E esse paciente HM era um paciente de epilepsia, tinha epilepsia no lobo temporal, e essa epilepsia de lobo temporal dele tinha que ser removida. O prognóstico era péssimo, ou seja, esse negócio de acabar recrutando gradativamente mais massas neurais e poderia realmente... já estava comprometendo a qualidade de vida do paciente, que tinha assim, várias crises por dia, mas poderia realmente, em alguns casos, podia até levar a óbito o paciente. Então, a solução que o Scoville, que é esse neurocirurgião, e ele era do grupo do Penfield junto com o grupo da Brenda Milner aqui. Mas o que o Scoville decidiu foi, vamos remover os dois lobos temporais, o hipocampo e o complexo amigdaloide, em uma remoção em bloco, dos dois lados. Quando eles fizeram isso, uma coisa interessante aconteceu com esse paciente. Esse aqui é o Harry Gustav Mollison. Esse cara viveu, assim, até velho, né? Até morreu recentemente, eu acho, em 2014, 2015. Mas uma das coisas que aconteceu é que ele perdeu a capacidade de formar novas memórias. Se você chegasse para ele... Então, o que aconteceu é que a Brenda Milner foi a neuropsicóloga que foi indicada, né, para tomar conta dele. E ela chegava para ele e falou assim, bom dia, meu nome é Brenda Milner, eu estou aqui para poder te tratar. E ele, bom dia, Aí no dia seguinte, ela voltava, então, podemos começar? Ele, desculpa, quem é você? Eu me apresentei ontem, eu não lembro de você, ontem foi o dia da minha cirurgia. Aí eu falei, não, a sua cirurgia foi 2 dias atrás. Aí ela, então meu nome é Brenda Milner, ela se apresentava de novo, e assim foi, durante, assim, anos e anos e anos, ou seja, durante muitos anos, ela teve que se apresentar para ele toda vez que ia tratar dele. Então ela começava, meu nome é Brenda Milner, então toda vez era a mesma ladainha. E outra coisa interessante é que ele também não percebia que ficava mais velho. Então, algumas vezes ele chegava, olhava no espelho e falava, o que aconteceu? Parece que já começou... Eu estava jovem antes, não, tem 10 anos que o senhor fez a cirurgia. Não, eu fiz cirurgia ontem. Não, tem 10 anos que o senhor fez cirurgia e é por isso que eu estou ficando com o cabelo branco. Mas uma coisa interessante também aconteceu. Ela pediu ele para desenhar nessa estrela. Não sei se vocês estão vendo, mas essa estrela, ela está desenhando, ela está uma coisa mais ou menos assim. Então, e tem um caminho, eu sou péssimo desenhista, tá, gente? Vocês vão ter que ter muita paciência comigo nessa hora aqui, ó. Mas o que o cara era para fazer era para poder ficar andando com o lápis aqui dentro. Ó, andar com o lápis olhando direto para a imagem, facílimo, esse caminho azul que eu fiz. Mas a pegadinha aqui é que você tinha que olhar no espelho e a imagem era toda espelhada. Então, nessa hora, você errava algumas vezes e depois acertava, porque toda vez que sua mão ia para direita, você está olhando para o espelho, toda vez que você mandava a mão ir para a direita, no espelho ele ia para a esquerda, e assim ia, né? Então, você ia errando aqui. Então, o que o pessoal fez foi o seguinte, presta atenção nesse desenho que eu fiz. Se eu somar o perímetro de todas as vezes que eu errei, todo mundo vendo que eu estou botando aqui em rosa, se eu pegar o perímetro de todas as vezes que eu errei aqui, por exemplo, e todas as vezes que eu errei, e eu somar todos os perímetros, essa aqui é a distância que eu errei na primeira vez, que o paciente errou, esse paciente ganha. Na segunda vez que ele fez isso, ele já fica melhor, e fica melhor. Então, no primeiro dia, observa que a última vez das 10 vezes que ele fez, o cara já está bom pra caramba nesse negócio, ele já melhorou, ou seja, ele já está, sei lá, conseguindo resolver a mesma coisa com menos que 1/3 do tempo, com menos que 1/3 dos erros, perfeito? Com menos do que 1/3 dos erros. Então, que é essa curva aqui caindo aqui, tá? Então ele consegue aprender. No dia seguinte, ela chegou e falou o seguinte, vamos fazer aquele teste de novo? Ele, desculpa, como é que você chama? Eu não te conheço. Meu nome é Brenda Milner, já estou te tratando, já tem 10 anos e não sei o que e tal. O senhor fez a cirurgia? Mas eu fiz cirurgia ontem. Não, o senhor não fez cirurgia ontem, o senhor fez cirurgia tem 10 anos atrás. E eu queria fazer que teste. O teste é o seguinte, você tem que desenhar em cima dessa estrelinha aqui, dentro desse caminho, só que olhando para o espelho. Impressionantemente, quando ele começou a fazer isso aqui, agora é no segundo dia, tá, gente? No segundo dia, olha que ele já começa com, sei lá, com um erro da ordem de 12, 15, onde antes começava com 30. Então ele lembrava, ele conseguia, mas ele não sabia, não era consciente a lembrada dele. No terceiro dia, nossa, olha, o erro dele é baixíssimo. Tanto que você perguntava para ele assim, tipo, você realmente aprendeu? Aprender? Eu não aprendi nada, eu já nasci bom nisso, eu nunca vi esse exame antes, eu nasci bom nisso. E isso acontecia por causa dessa remoção. Isso significa que talvez as áreas das memórias motoras, ou as áreas de ele conseguir motor resolver esse problema, não está no mesmo lugar
certas áreas de memórias que ele lembra. Então vamos chamar o seguinte, que ele consegue declarar, a gente chama isso de memória declarativa. Isso é uma coisa muito interessante. Tem um pedaço do seu cérebro que resolveu um problema que o pedaço do seu cérebro que fala que você sabe resolver não sabe. Então, talvez nós não sejamos uno no nosso cérebro. E esse foi uma jogada fantástica que esse paciente ensinou para a gente. Então, junto com o Phineas Gage, esse paciente começou a mostrar que talvez processamentos no cérebro resolviam problemas separados e se conjugavam, mas não necessariamente tudo que eu conseguia resolver ou tudo que estava sendo processado ia para uma determinada região que eu conseguia declarar como sendo verdade. E isto é muito interessante, porque se eu não conseguisse declarar como sendo verdade, aonde é que iria? Ou seja, aonde é que está isso? Ou seja, que parte do meu eu está fazendo isto que eu não sei? Então vamos lá, essa parte é bem legal. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Então, o que esse filme vai mostrar é o seguinte, depois eu vou ter que adiantar ele, tá? Information from each side of the body goes to Então, the esse é um opposite paciente, side eu vou of the deixar ele brain. falando no fundo, Many functions are performed mas esse é um half on one paciente side, que half on the other. teve epilepsia também, e para certain resolver o tasks are problema da committed epilepsia much more dele, to one eles hemisphere, cortaram o corpo especially in caloso, human eles beings. fizeram uma secção completa The right no hemisphere corpo is caloso. specialized for spatial judgments, while the left can describe its perceptions Então, in eu vou words. dar uma... Normally, Eu vou dar uma parada no áudio aqui e vou... Esse sujeito aqui, esse sujeito se chama Paul. E o que ele trabalhou, ele foi um dos pacientes que foi assessorado por esse cara aqui, que foi paciente desse médico aqui, que chama Michael Gazzaniga. E ele trabalhou com essa ideia do split brain. A ideia do split brain, ela é uma ideia bem interessante. Now, you Porque just kind of adapt to it. ele It doesn't- adapta, tá vendo que ele está falando que you ele know what I mean? adapta? Feeling different Botei than o it áudio de did novo. before. Ele adapta, mas o lado de um lado do cérebro e o outro não conversam um com o outro, porque você cortou o corpo caloso dele, você fez uma secção que separou o corpo caloso em dois. in Joe's case through Então você surgery to corta o relieve corpo caloso. epilepsy, Então, then it olha que almost seems interessante. that there Então, are two vamos lá, vamos ver qual que separate seria a people implicação sharing a disso. single A head. implicação desse negócio é... What we can do is play tricks by putting information into his disconnected, mute, non-talking right hemisphere and watch it produce behaviors. And out of that, we can really see that there is, in fact, a reason to believe that there's all kinds of complex processes going on outside of his conscious awareness of his left half brain. Joe, I'm going to show you some. Então agora deixa eu só explicar isso aqui. Então ele está falando que é o seguinte, ele começou a fazer um monte de exercícios mostrando que um lado do cérebro não conseguia comunicar com o outro. E viu como é que o Joe ia reagir. Perfeito? Eu falei Paul, não, é Joe, tá? O nome dele é Joe. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. A área que da fala está na área de Broca, como eu falei na aula passada. E a aula de Broca está do lado esquerdo, no final da área do córtex motor primário, tá? Da área 4 de Brodmann. Então está lá no finalzinho, no final da área rolante. Se você mostra um anel para ele desse lado, esse campo visual vem para esse lado e esse lado vem para cá e você pergunta para ele, o que é que você está vendo? Aí ele fala, eu estou vendo um anel, um ring. Então ele consegue falar isso. Mas vamos supor que você chegasse para ele e falasse o seguinte, pegue para mim o que você está vendo. Pegue para mim o que você está vendo. Aí ele falou o seguinte, aí ele vai e pega a chave. Aí você fala, por que você pegou a chave? Aí ele responde, eu não peguei chave nenhuma. Eu não peguei chave, porque a área da fala está desse lado. E a informação da chave está aqui, ela vai para esse lado do cérebro. A informação do anel vai para esse lado do cérebro. Então, esse lado fala que ele está vendo o anel. Mas quando você fala para ele, pegue a chave para mim, esse lado não está vendo a chave. Ele vai falar, eu não estou vendo chave nenhuma aqui, mas a mão dele, que é controlada por esse córtex motor, vai pegar a chave. Então é como se tivessem duas pessoas dentro de uma só. E ele fala que, aparentemente, esse negócio é um problema, mas não é. Então vamos tentar ver isso acontecendo? Some things. I just want you to tell me what you see. Então, ele vai falar o que você vê. And here we go. You ready? Look right at the dot. Ó, o que você viu? Okay. Car. Então ele consegue falar que ele viu um carro, que apareceu do lado direito. Então ele vai mostrar de novo.
Grapes. Então ele consegue falar que são uvas. Então tudo que aparece do lado direito da imagem vai para o lado esquerdo do cérebro, que está conectado com a área da fala. E estando conectado com a área da fala, ele responde muito rapidamente. Tree. Ele não erra. O Joe não erra, tá vendo? Então, agora, quando aparece desse lado de cá, eu não vi nada. Porque a área da fala não recebeu essa imagem, porque essa imagem ela vem para esse lado aqui. Mas quando ele desenha com a mão esquerda... Okay, what do you got there? Pen. Aí ele consegue falar. Quando ele desenha com a mão esquerda... Now, when a word or... Aí ele consegue fazer. A parte mais interessante desse negócio, eu vou ter que andar com esse negócio, mas depois vocês podem olhar. Esse filminho está no YouTube, tá? Mas a parte mais interessante desse processo é que chega uma certa hora que ele consegue resolver esse problema utilizando o mundo de fora para conectar um lado do cérebro com o outro. Então ele não perde aquela sensação de identidade, mas não é rápido. No nosso caso, a gente troca essa informação utilizando as fibras do corpo caloso, então a gente nem precisa do mundo externo para poder tomar essa decisão. Mas o Joe precisa de muitas vezes jogar a informação para fora. Então coisas muito legais acontecem algumas vezes. E uma das coisas que podem acontecer é quando você pede ele para resolver problemas mais complexos. Então, por exemplo, se você chega para o Joe e manda ele organizar, por exemplo, peças em forma de triângulo, ou você pede ele para pegar peças que têm formato de triângulo, peças que têm formato de quadrado e jogar elas dentro de uma caixinha, o lado do cérebro que faz uma dessas operações e outra são distintos. Isso significa que chega uma certa hora que o braço esquerdo dele começa a atrapalhar o braço direito dele resolvendo o negócio. Então, para o Joe realmente resolver, ele pega a mão esquerda dele e senta em cima dela. Ele prende a mão esquerda dele, debaixo dele, para ele poder pegar as pecinhas e jogar dentro dos buracos. Deixa eu deixar mais claro esse processo, mas se você pedisse para um cara que tem lesão desse tipo para copiar esse desenho, o hemisfério esquerdo funcionante dele copiaria desse jeito. O hemisfério direito faria isto. Se você pedir o cara para copiar isto, o hemisfério esquerdo faria isso. O hemisfério direito fazia isso. Então você pode fazer tarefas que mandam organizar os ex de um jeito ou de outro, e dependendo do jeito que você mandar organizar, vou mudar o seguinte, a mão direita dele ia tentar fazer isso. A mão esquerda dele ia tentar fazer isso. E uma mão acaba competindo com a outra para resolver o problema. Esse negócio do split brain é espetacular, porque o que ele mostra para a gente, de uma forma meio contundente, nosso cérebro não é uno, nós não somos uno no nosso cérebro. E essa é uma coisa complicada de entender. Na verdade, várias outras coisas sobre essa história da gente não conseguir declarar alguma coisa que parece que a gente sabe, como é o caso do Joe, né? Antes, a gente mostrou que estímulos que acontecem muito rápido podem não chegar a áreas que a gente são declarativas, porque você não deu tempo suficiente de exposição. Esse aqui é um experimento interessantíssimo. Eles pegaram e fizeram experiências mostrando caras de vários tipos. Então, obviamente, esse cara aqui está rindo, esse aqui está mais assustado ou com medo, esse aqui está com raiva, sei lá o quê. Mas o fato é, se você pedir para dar relevância emocional para ele, a área que acende, que dá relevância emocional para esses estímulos, é uma área que fica aqui na ponta do lobo temporal, atrás do uncus, que a gente chama de complexo amigdaloide, que é essa área aqui, ó. E se você der uma olhada que essa área acontece com ela, ela consome mais glicose, ela entra em maior atividade quando você apresenta esses estímulos com relevância emocional. Mas a parte agora mais legal é o seguinte, vamos supor que você jogue estímulos que são neutros, e a amígdala não está acendendo. E aí você joga o estímulo com relevância emocional. E você pede o cara para apertar um botão. Ele aperta o botão toda vez que ele vê um estímulo com relevância emocional. Então você mostra neutro, 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 relevância. Neutro, 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 relevância. Quando você faz isso e aperta o estímulo, você declara que você está vendo um estímulo com relevância. E se eu fizesse isso muito rápido? Se eu fizesse 15 imagens por segundo, onde dessas 15 imagens por segundo, só uma imagem tem relevância e as outras não. Quando você toca elas igual um filminho, você nunca aperta. Mas a amígdala acende. Não só a amígdala acende, mas você tem as reações autonômicas de quem viu algo com relevância emocional. Ou seja, a condutância da pele muda, a sua frequência cardíaca pode mudar, a pressão arterial pode mudar. E a parte interessante disso é que se você perguntar para o cara, você assustou? Aí o cara, não tinha por que assustar, só mostrou o rosto neutro. Aí ele falou assim, mas
Por que você está levando? Eu não queria continuar esse exame, não. É meu livre-arbítrio não querer continuar. Estou me sentindo mal com o exame. Então, no fundo, teve um estímulo que foi subliminar dessa história. Ou seja, eu estimulei uma área do cérebro que fala que tem relevância emocional algo num tempo tão curto de tempo que ela ativa. Você sabe que tem algo errado com o processo, mas esse algo que tem errado com o processo não necessariamente é cognitivo, perfeito? E várias dessas coisas muitas vezes competem uma com a outra. Ou seja, muitas vezes eu mostro para você uma imagem e circuitos que têm poucas sinapses reagem, mas muitas vezes você não quer mostrar a reação. Então, por exemplo, algum anfitrião te oferece uma comida e quando você vê a comida, você acha aquilo nojento. Eu não sei o que é que ele te ofereceu, mas você não gosta do cheiro, ou você não gosta da comida. Mas você não quer deixar o cara sem graça, que o cara está te convidando para a casa dele, você está... Então, você camufla a emoção, mas não tem jeito. Aquele negócio que tem poucos sinapses ganha. Teve um cara que estudou muito esse processo. E esse cara foi chamado de Paul Ekman. Ele acabou inventando vários tipos de respostas motoras que acontecem numa faixa de 100, 150, que a gente chama de microexpressões, que acontecem logo depois que você mostra. Então, em outras palavras, eu mostro alguma coisa que um cara fez com você e você não gostou do que ele fez, a tendência é mostrar o canino para ele, como bichos fazem. Então, o cara ele levanta aqui para mostrar o canino. E na hora que ele levanta para mostrar o canino, ele fala, eu não vou atacar o meu professor. O professor falou um negócio que me ofendeu, mas eu não vou atacar ele. E logo depois ele desce o canino. Esse é o pré-frontal inibindo vários desses comportamentos que você considera socialmente inadequados. Lembrando do Finis Gage lá. Mas os primeiros 100, 150 milissegundos, eu sinto muito, tem muito pouca sinapse. Esse troço já vai para o final, independente de você querer ou não. Essa parte desses microcomportamentos viraram detetores de mentira muito interessantes. Perfeito? E você, olhando para esses microcomportamentos, você tem condições de saber que o cara não está... A gente faz isso naturalmente. Eu só queria deixar claro que a gente faz isso naturalmente. Uma das coisas que a gente faz naturalmente aqui Ô Grace, eu só pedi a minha esposa, abaixa um pouco a gritaria que eu estou gravando uma aula. Então, uma das coisas que a gente faz naturalmente nessa história é olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa está simpatizando comigo. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, quando eu falo com ela, a pupila dilata, eu começo a observar que o pescoço começa a pulsar aqui. Várias dessas coisas são relações autonômicas, onde o comportamento da pessoa meio que diz para mim que ela está sintonizando ou que aquilo que eu estou falando está tendo relevância emocional para ela. Então, por exemplo, se você estiver fazendo isso com alguém que você tem algum interesse com essa pessoa, enquanto ela estiver tendo essas reações de alto conteúdo emocional, continua fazendo. Mas se ela começar a ter reações do tipo, a pupila começar a baixar, a ficar pequenininha, ela começar a pescar, muda de estratégia, porque essa pessoa está começando a ficar desinteressante para essa pessoa. E uma das coisas legais sobre isso é que a gente usa isso na sintonia entre pessoas, inclusive dentro da ideia de que algumas vezes a pessoa está sintonizada comigo quando eu começo a olhar que os nossos comportamentos estão se sincronizando. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, que seriam as teorias do neurônio espelho. Mas, antes de chegar no neurônio espelho, deixa eu te mostrar um resultado de um cara que é marido daquela Brenda Milner, lá do Paciente HN. O nome dele chama Peter Milner, e ele trabalhou com um cara chamado James Olds. Ele era um engenheiro, Peter Milner, e ele que construiu o sistema. Mas a ideia é, será que eu poderia acionar circuitos que dão prazer, que fazem você se sentir bem, coisas que não estão relacionadas exatamente com mexer a mão, mexer a pata, alguma coisa que fosse um comportamento um pouco mais complexo? Bom, verdade seja dita, isso é possível. O que esses dois caras fizeram? Eles pegaram, eu vou parar o áudio aqui, mas ele implementou isso aqui no hipotálamo lateral, e ele pegou um feixe de fibras que vão acertar o núcleo accumbens, que é o lugar onde é que a cocaína age. Então, quando eles fazem esse tipo de estimulação elétrica, o bicho sente um prazer enorme. Aí o que eles acabaram fazendo? Eles deram um controle da estimulação elétrica para o próprio bicho. Toda vez que o bicho aperta essa alavanca, ele estimula essa área onde a cocaína age. Então o bicho não para de apertar a alavanca. A parte interessante desse negócio é que o bicho não para de apertar a alavanca
Mesmo que você dê outra coisa para ele. Se você botar aqui um bebedouro com água e açúcar, se você der barrinha de chocolate, esse bicho morre de sede ou de inanição, mas ele continua apertando essa barra. Ele prefere apertar essa barra porque essa barra dá mais prazer para ele. Eles descobriram o circuito do prazer. Essas projeções, né, que levam a essa estimulação dessas áreas como o núcleo accumbens, né, via procesofálica mesial. Essas projeções são o que ficou entendido como área do prazer, mas também com essa estimulação de áreas hipotalâmicas, nós começamos a acionar vários comportamentos motivacionais. Ou seja, eu poderia estimular determinadas áreas do cérebro que levavam esse bicho a querer beber. Entenda? Não é que eu estava estimulando o músculo que mexia. Não, eu estimulava a área do bicho, a área da sede, na qual ele sentia vontade de beber. Então ele iria em direção a beber. Eu posso estimular a área da fome, que ele iria. E tem experimentos de optogenética que a gente fez com isso que são espetaculares. Você vê o bicho criando comportamento motivacional. Em suma, a ideia de você fazer comportamentos altamente complicados ou complexos, né, com essa estimulação dessa área tegmental ventral, esses feixes, né, que a gente chama de via mesolímbica, né, que projeta da área tegmental ventral para núcleo accumbens, que compõe essa parte desse feixe prosencefálico mesial. Se você estimular ela, o bicho tem prazer. Mas nós conseguimos fazer várias dessas coisas sem necessariamente só usar estimulação. Nós podemos usar também experimentos de lesão. Então, esse aqui é uma lesão na amígdala, pré-lesão, então como funciona o negócio antes, e essa aqui é como funciona depois. Observa que esse bicho vem. Se esse cara anda, esse cara fica com medo e corre. Se esse cara anda, esse aqui não está nem aí, entenda bem. Ele sente dor. Se você beliscar ele, a pressão arterial sobe, tudo acontece. Mas ele não tem a capacidade de perceber a dor ou perceber o medo. Então ele perde o medo do processo associativo. Não é que ele não responde à associação. Teve até uma paciente chamada paciente SM, que foi conhecida como a mulher sem medo, né? Com lesão na amígdala, ela começou o seguinte: você sabe que se você encostar nessa cobra, ela pode te picar. Eu sei. Você sabe que dói? Sei. Mas mesmo assim você encosta nela, você não tem medo dela. Onde outras pessoas, depois de uma experiência negativa desse tamanho, elas jamais segurariam ou pegariam uma cobra. Essa área da complexo amigdalóide que dá essa relevância emocional pro estímulo, né, passou a ser conhecido como uma área que processa circuitos de medo. E eu poderia criar alterações plásticas no complexo amigdalóide que são altamente dependentes de experiência prévia. Então, dependendo do contexto prévio, ele teria esse tipo de reação. Bom, o que eu queria mostrar aqui agora é outros tipos de neurônios cada vez mais complexos que nós vemos. E esse aqui é de um colega nosso, que é o Kian Quiroga. Inclusive, teve um estudante nosso, né, que agora é colega meu de laboratório, que é o professor Flávio Mourão. Ele trabalhou junto com o Rodrigo lá na Inglaterra. E o Rodrigo fez um experimento que foi muito interessante. Ele pegou pacientes que tinham epilepsia e implantou vários fios no paciente. E ele colocou esses vários fios no paciente para poder identificar a área que tinha epilepsia, a área que podia ser removida, onde que começava a crise, por onde que a crise espalhava, ou seja, para fins diagnósticos. Mas já que esses eletrodos estavam lá mesmo, ele começou a fazer outros tipos de ensaios. E um desses ensaios foi mostrar rostos de pessoas conhecidas. E uma coisa interessante, um desses fios estava muito perto de um neurônio. Toda vez que esse neurônio disparava, ele gerava esse disparo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas cada vez que o neurônio disparava, ele gera um piquinho desse aqui. E quando ele mostrava a foto da Jennifer Aniston, inclusive a Jennifer Aniston de frente, de lado, vestida de jeito diferente, vestida de forma diferente, toda vez que ele fazia isso, a frequência de disparo desse neurônio aumentava. E o interessante é que se ele mostrasse fotos de outros participantes do grupo do Friends, não, ele não disparava. Tinha que ser a Jennifer Aniston. Então ele começou a chamar isso da Jennifer Aniston Neuron. Tá legal. A parte mais legal desse negócio é que ele fez isso com várias outras coisas famosas, etc. Então ele mostrava fotos de coisas nojentas, fotos de coisas agradáveis e tal. Teve um neurônio em particular que disparou quando se mostrava a foto do Darth Vader, do Star Wars. Quando ele mostrou a foto do Darth Vader, esse neurônio aumentou a frequência de disparo. Mas a parte mais legal da história
é que se você chegasse no ouvido desse paciente e fizesse... o neurônio também disparava. Ou seja, a ideia do Darth Vader, se ele pensasse no Darth Vader, o conceito do Darth Vader envolvia aquela rede neural. Entenda bem, não é que aquele neurônio era responsável. Se você matasse, se você destruísse aquele neurônio, obviamente a memória do Darth Vader continuaria e tudo continuaria funcionando normal. Mas o que ele mostrava é que uma rede neural muito específica era recrutada quando a memória ou o conceito desses caracteres eram evocados. E aí apareceram vários estudos mostrando que algumas dessas redes neurais tinham dinâmicas espetaculares, ou seja, eu podia registrar neurônios por vez. Um desses experimentos que eu acho muito interessante foi um experimento feito por Giacomo Rizzolatti, onde é que ele botou eletrodos em cérebro de macaquinho. E ele botou no cérebro de macaquinho que controlava a mão do macaquinho. E ele mostrou que se você fizesse isso com a sua mão, o mesmo neurônio que faria isso com a mão do macaquinho começa a disparar na área motora. Então, coisas como essa aqui passaram a acontecer. Se você mostra a língua para o macaquinho, ele olha, a área do cérebro que movimenta a língua do macaquinho começa a disparar. Uma vez começando a disparar, o macaquinho mexe a língua e ele copia você. Perfeito? E esse é um negócio de empatia que é muito interessante, porque agora eu não preciso de ter algo acontecendo comigo para eu aprender. Eu posso ver ele acontecendo com outro, que o meu cérebro entraria em disparo, assim como o do outro entraria. Só para deixar claro isso, a palavra empatia vem de empatas, de sofrer junto, ou ter um sofrimento conjunto. E é muito interessante que se áreas do seu cérebro que levam a sofrimento dispararem porque você vê outro bicho em sofrimento, então você aprende com aquele sofrimento. E você sente isso. Alguns níveis de psicopatia estão relacionados ao fato de talvez isso aqui não funcionar bem. Mas o fato é que eu acho muito interessante essa ideia do neurônio espelho, porque ele mostra que, vendo alguém fazer um comportamento, eu faço um igual. Então, uma coisa interessante é, se você estiver conversando com alguém e você, sem a pessoa perceber, ou seja, se ela cruzar a perna, você cruza a sua. Se ela botar a mão no queixo, você bota também. Se ela mexer no nariz, você mexe também. Mas tenta fazer isso discretamente, para não ficar parecendo que você está querendo jocosamente fazer isso. Você vai ver que essa pessoa vai prestar mais atenção em você do que em outras pessoas com as quais ela está conversando. Você consegue atrair a conversa dela para você. E essas são técnicas envolvidas com as neurociências para criar empatia com outros membros do grupo, né? Eu acho isso muito interessante. Isso aqui é só para mostrar que o que é que nós temos de tão especial. Olha esse bicho aqui. Esse bicho ele tem que aprender, deve ter aprendido isso vendo isso em algum lugar, ou ele mesmo fazendo. Mas olha que interessante. Ele está tentando retirar a comida aqui de dentro, mas ele está com um ferrinho que é esticado. Ou seja, o ferro que ele está usando é só uma barra dessa. Mas aí ele pega o ferro e encaixa ele aqui no fundo e roda o ferro. Então o que ele está fazendo com o ferro é entortando o ferro e fazendo um gancho. Acabou de fazer um gancho, vocês estão vendo ali? Agora ele acabou de fazer um gancho. Com ele ter feito um gancho, e agora ele consegue pescar a comidinha. E tira a comidinha lá de dentro. Puxa, o que esse corvo acabou de fazer foi fazer uma coisa que a gente achava que só nós tínhamos, né? Que era a capacidade de modificar o universo que está ao meu redor, construindo ferramentas, para uma vez construído essas ferramentas, eu poder usar essa ferramenta para ter alguma vantagem evolutiva. E eu acho que isto era isto é certamente uma coisa que a gente meio que considerava que só seres humanos têm, entendeu? Eu acho isso complicado, porque chega uma certa hora que talvez... O que é que nós temos realmente tão especial? Vou dar uma ideia disso que eu acho que vale a pena olhar. Talvez tenham coisas como leis, organização social, que são humanas, demasiado humanas, ou seja, nós inventamos ela. Então, por exemplo, o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se você fizer algo comigo, eu faço contigo. No início, inclusive, tinham coisas aqui que hoje nós consideramos totalmente injustas. Vamos dar um exemplo. Se um cara matasse o seu filho, você mataria o filho dele. Pô, que sacanagem. O filho não tem nada a ver com o problema que o pai fez, mas você mataria o filho dele, ou seja, olho por olho, dente por dente. Mas isso tinha a ver com uma tentativa de organizar a sociedade de uma forma justa, de uma forma equilibrada. E esses conceitos de moralidade foram avançando, a moralidade foi avançando. Basicamente, a gente
batia a moralidade em alguns tripés. Uma delas é essa ideia da reciprocidade, quer dizer, eu faço contigo o que você gostaria que eu fizesse comigo. E a outra, que a gente até chama de lei áurea, né? E a outra seria empatia, ou seja, eu não gosto de causar sofrimento em outro, porque eu sinto o sofrimento que está sendo feito em outro. E esse tipo de moralidade acabou levando a construto de um processo legal. Será que isso foi uma construção humana? Será que isso é algo que não tem nada a ver com o jeito que as nossas redes neurais, o nosso cérebro está curto-circuitado, desculpa, ele está ligado, ele está montado em redes neurais? Ou será que isso é fruto da nossa cultura e somente da nossa cultura? Eu queria mostrar para vocês esses trabalhos aqui do Franz de Waal. E eu queria mostrar esse processo dele aqui, dos macacos caputinos, né? E olha interessante, esse macaco deu uma pedra para essa moça aqui, e essa moça vai dar um pepino para ele de recompensa. Ele está comendo, está ultra satisfeito. Esse outro macaco pega aqui e dá a pedrinha para ele. Então ele caça a pedra e dá. Como se a pedra fosse uma moeda. Aí ele vai e ganha uma uva. Ó, esse aqui ficou de olho. O uva é mais gostoso. Aí ele pega a pedra e dá. Aí ele ganha um pepino. Ô, véio, ele odeia o pepino. Ele joga de volta nela. Mas entenda, a primeira vez que ele comeu o pepino, ele estava de bem com o pepino. Essa segunda vez que ele comeu o pepino, foi totalmente diferente. Por quê? Porque ele viu que o outro ganhou uma recompensa diferente da dele. Quando o outro ganhou uma recompensa diferente da dele, ele fica puto. Olha pra você ver. Ela agora vem aqui, para aqui. Ele vai dar uma pedra para cá. Depois vocês leem esse Eu Primata, do Franz de Waal, é muito interessante esse livro. Mas ele dá e ele come a uva. Aí ele vem e bota a pedra. Ele testa a pedra, vai ver que tem alguma coisa errada com a pedra. Ele bate a pedra na parede, aí ele dá para ela. Aí ela vai e dá o pepino de novo. Ele fala, mas a senhora tem que estar de sacanagem comigo. Isso não pode acontecer desse jeito. Joga, balança, bate. Aí ele vai e dá para o outro. Agora vai chegando nessa dor e vai ficando até violento. Isso aqui é um outro exemplo que eu estou colocando então, só para explicar esse experimento, o que eles estão fazendo é o seguinte, tem uma bandeja que está cheia de comida, e essa bandeja, ela tem um cano aqui, né, que está aqui na frente, ou duas argolas, né, onde a corda passa por dentro dessa argola e vem para cá. Olha, se você só puxar um lado, esse aqui vem, ele entra por aqui, né, esse pedaço entra por aqui e esse negócio não anda. Ou seja, você não consegue puxar isso se você só puxar de um lado, porque ele deslizaria por dentro das argolas e não conseguiria puxar essa bandeja. Então, para essa bandeja ser puxada, eu tenho que puxar desse lado e desse lado na mesma proporção, que aí os dois juntos atraem, né, essa bandeja para essa direção e eles podem comer. Então, é imperativo que um macaco convença o outro a puxar junto com ele. Caso contrário, esse negócio não dá certo. Então, vamos lá. Esse macaco puxa, o outro puxa, eles estão puxando juntinho. Quando a comida chega, e ela vai chegando aqui perto, os dois, eles estão puxando. Quando ela chega pertinho, cada um pega a sua comida e eles comem, olha lá. Então esse aqui pega dele, esse aqui pega dele. O que eles fizeram agora eles pegaram esse macaco desse lado de cá e entupiram esse macaco de comida. Então ele está cheio, esse macaco está ultra satisfeito. Esse aqui está com fome. Esse está com fome, mas esse aqui está ultra satisfeito. Então, na hora que ele começa a puxar, esse aqui fala, para que eu estou puxando esse troço? Eu já estou satisfeito. Aí, desculpa, esse aqui é que está satisfeito, esse aqui é que está com fome. Olha para você ver que esse cara aqui, ele cutuca esse aqui toda hora, olha para você ver. Na hora que esse cara aqui, ele desiste rapidinho. Desistiu, velho, vem cá, velho. Não, pega aí. Ele fica puxando ele para ajudar. Isso significa que o macaco que está ajudando, está ajudando porque esse sujeito aqui, ele tem que convencer ele a ajudar. Ele tem que convencer, vai lá, pega aí. Agora, olha que interessante, quando a comida chegar aqui perto, presta atenção no comportamento desse macaco aqui, tá? Ele está constantemente chamando o colega para ajudar. Mas esse aqui já está cheio, mas presta atenção no comportamento desse. Ele pega a comida do outro antes de pegar a dele. Porque ele sabe que o outro não está muito interessado na comida. Entendeu? Muito interessante isso. Olha, esses dois experimentos que eu mostrei, eles meio que mostram que existe um certo grau de tratamento equalitário e etc., que está intimamente relacionado ao jeito que o nosso cérebro funciona. E eu poderia estimular áreas do cérebro que geram comportamentos como virar, mas eu posso estimular áreas do cérebro
Será que podem avacalhar isso? Eles podem fazer o cara ficar mais violento? Ou seja, lesões em certas áreas fazem ele não ter essa capacidade de empatia, esse tratamento equalitário, etc. Olha, sabe aquele experimento que eu mostrei do Peter Milner e do James Olds? Aquele experimento foi feito em pacientes. Você dá uma olhada na década de 70, pessoas tiveram eletrodos enfiados exatamente nesse conjunto, desse bundle, né, desse forebrain bundle, que vai lá para o núcleo accumbens, para poder estimular eletricamente e elas se sentirem mal. Pessoas que tinham depressão crônica e que podiam até colocar a vida em risco por tentar cometer suicídio. Mas o interessante é que essas pessoas ficavam apertando o botão toda hora e se sentiam muito bem. O problema é que esse negócio não dura por muito tempo. Nós podemos até discutir isso em outra... Então, estimulação elétrica poderia gerar os comportamentos mais complicados possíveis, né? Dá uma olhada nesse comportamento aqui, feito por esse John Chapin. Esse John Chapin, o que ele fez foi ele botou fios na cabeça de um rato que controlam a estimulação da vibriça. E na hora que ele estimula a vibriça, é meio que ele ensina o rato, é como se eu estivesse botando uma rédea nele, que ele vai para a esquerda ou para a direita. Então, entenda, eu não estou falando para o rato subir a pata, não. Eu estou meio que estimulando o que eu gostaria que esse rato fizesse. Mas mais do que isso, se ele fizer o que eu mandei, eu estimulo a área do prazer. E ele sente prazer em me obedecer. Com essa conjunção de estimulação, ele consegue fazer o rato subir aqui, vir aqui e não descer direto, mas dar uma volta aqui por dentro e depois descer. Ele fez um rato controlado por controle remoto. A parte legal desse negócio é que esse rato, ele é totalmente controlado por controle remoto. Ele não está controlando o pé subir e descer. Ele está controlando a vontade do rato ir para a direção A, B ou C. Então ele controla para que direção o rato vai. Não só para escrever, mas para ler, nós temos a mesma coisa. Deixa eu colocar novamente o áudio aqui, tá? Então ele coloca aqui agora eletrodos no cérebro de um macaquinho. E agora ele não está estimulando o cérebro do macaquinho, ele está lendo o que o cérebro do macaquinho está fazendo. Então, esse macaquinho está cheio de eletrodos colocados no cérebro. E a parte interessante agora é que esse macaquinho, o sinal que está vindo do cérebro dele está indo para dentro de um computador, esse computador está processando essa informação, e uma vez processando essa informação, o que esse computador faz é controlar um braço mecânico de verdade. Então, esse macaquinho não está usando o braço dele, ele está usando o cérebro dele para controlar esse braço mecânico. Esse macaquinho ganhou um sistema, um braço novo. E toda vez que ele acerta e faz o que devia fazer, ele ganha uma recompensa. Então, resumindo, eu tenho um conjunto de eletrodos que está sendo colocado sobre a área motora e a área motora suplementar desse macaquinho. E ele consegue registrar a atividade de neurônios individuais. Um software decodifica isso e fala, o macaquinho está mandando o braço subir, o macaquinho está mandando o braço descer, andar para a esquerda, para a direita. E uma vez decodificado esse processo, são relações temporais e espaciais, né, qual o neurônio está disparando, entre os disparos desses neurônios. Então, são padrões. Mas a nossa capacidade computacional de identificar esses padrões faz com que a gente consiga, por exemplo, fazer um tetraplégico controlar muito bem uma coisa tipo mouse. Ou controlar um exoesqueleto, ou controlar um braço e perna mecânicos que, em última instância, vão levar esse paciente a se mover. Eu só vou colocar isso aqui, mas isso também foi feito por um brasileiro. Esse experimento que eu estava colocando para vocês é o de Pittsburgh, tá? Então, esse do Andrew Schwartz é um dos pioneiros que fez isso, mas tem brasileiros que começaram a fazer isso. Eles estão, obviamente, trabalhando nos Estados Unidos, né? Nesse momento, mas um deles foi esse Miguel Nicoleles. E o Miguel Nicoleles fez um experimento muito parecido com isso. Ele até fez uma coisa bem interessante, que ele colocou o braço, o cérebro do macaquinho dele, que estava na Duke University, controlar um exoesqueleto que estava no Japão. Então ele consegue fazer o cérebro de um troço controlar o exoesqueleto em um lugar remoto, ultra distante, né? Olha, gente, eu queria colocar essas ideias aqui para vocês e dizer o seguinte, principalmente eu acho que uma das coisas que muito me chocou na época que eu estava estudando isso foi mais ainda esse experimento aqui do Split Brain. Eu tenho que confessar que esse experimento me chocou profundamente a primeira vez que eu li ele.
porque ele mostrava que o meu cérebro não era uno, meu cérebro era, na verdade, um conjunto enorme. Eu tenho todo um, sei lá, todo um ecossistema neural que obedece a um certo grau de darwinismo neural de ideias que roda dentro do meu encéfalo e que funciona como processos paralelos para a execução de funções. E tem certas coisas que meu cérebro opera e que ele faz e que ele está participando ativamente do processo decisório que eu não consigo declarar, eles são subconscientes nesse sentido. E isso me fez assim realmente acreditar que áreas como psicologia, psiquiatria, neurocirurgia, neurologia, são, na verdade, frutos da mesma árvore. Eles todos mostram como é que o cérebro funciona. E eu acho que eu tenho isso teve um profundo abalo sobre a minha forma, inclusive pessoal e espiritual, de ver como é que as coisas aconteciam à minha volta. Ele teve um profundo impacto na minha vida sobre isso. Então eu gostaria de dar a dica para vocês não parem de estudar. Mesmo quando você sentir que esse negócio está assim, tirando a sua base, tirando o seu alicerce, continuem a estudar, continuem a dar conta que vale a pena. Na hora que você começa a ter uma compreensão cada vez maior, na verdade, aquilo que aparentemente estava te destruindo nas suas bases de, sei lá, espiritualidade, moralidade, etc., vão ser um profundo fator de espiritualidade, um profundo fator de moralidade, à medida que você tiver se você der a chance de compreender melhor esse fenômeno. Muito obrigado, até a próxima.